Amados irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma edição da nossa Escola Bíblica Online, onde nós semanalmente estamos fazendo uma prévia, uma reflexão, uma meditação nas lições que nós estamos abordando neste trimestre, né, que a nossa revista tem abordado, tem trazido neste terceiro trimestre, a respeito da Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E para nós é motivo de grande alegria ter você aqui conosco, você que tem acompanhado, que tem participado, que tem compartilhado as lições que aqui são gravadas. E hoje nós vamos então estar abordando a lição de número 10, que tem por título A Expansão da Igreja. O nosso texto áureo, ele se encontra em Atos, capítulo de número 8, versículos de número 4 e 5, que dizem o seguinte: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A verdade prática vai nos dizer que a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. A leitura bíblica em classe, que os irmãos podem estar realizando em suas casas, ela se encontra também em Atos, capítulo de número 8, dos versículos de número 1 a 8, e depois nos versículos de número 12 a 15. Esse texto da leitura bíblica em classe, em que iremos basear, fundamentar a nossa lição de hoje, ela vai narrar, explicar a respeito dos eventos que sucederam o apedrejamento e a morte de Estevão. Lembremos-nos de que Estevão, ele vinha pregando, ele vinha realizando grandiosas obras, maravilhas, era um homem cheio do Espírito Santo. E ao ponto de que a Bíblia vai dizer que aqueles que o ouviam não conseguiam argumentar. O capítulo anterior, o capítulo de número 7 de Atos, ele vai nos trazer então a pregação de Estevão, onde Estevão, desde os patriarcas, passando por Moisés, profetas e assim por diante, ele vai apontar para Cristo. Então, sabemos que esta mensagem, o estopim, acabou gerando a perseguição. Sabemos que a partir da mensagem de Estevão, Estevão foi martirizado por amor à obra de Deus. E, portanto, então, nós iremos, mais uma vez, verificar, então, os eventos que sucederam à morte de Estevão. Nós vamos ver, por exemplo, na nossa leitura bíblica em classe, que ela faz menção a Saulo, antes de ainda ter o seu encontro com Jesus no caminho a Damasco. Nós vamos ver a menção a Filipe, quando ele vai à cidade de Samaria. E nós vamos ver também o apoio que os apóstolos deram a Filipe enquanto estava pregando em Samaria. E entender, visualizar o contexto da lição de hoje, como o próprio título nos diz, é essencial para nós entendermos como a igreja primitiva, ela expandiu, ela cresceu, ela ultrapassou os limites de Jerusalém. Sabemos muito bem da promessa que Jesus deixara no capítulo de número 1 de Atos,
né, que ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E nós vemos então o princípio desta promessa a partir destes eventos se cumprir. A nossa lição, no tópico de número 1, tem por título A Igreja diante da perseguição. Qual foi a maneira, de que forma, como os primeiros cristãos reagiram à perseguição? Como que os primeiros cristãos lidavam com a perseguição? Bem sabemos que, olhando para as Sagradas Escrituras, essa perseguição ela não era meramente uma perseguição superficial. Não era apenas você ser excluído de algum grupo, você ser taxado de cristão, ou você receber algum tratamento, né, onde as pessoas lhe tratavam com arrogância, alguma coisa do gênero. Olhando novamente para a nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ver que Saulo, juntamente com outros que se levantavam, eles perseguiam os cristãos até a morte. Não é à toa, como já foi feito menção, a respeito de Estevão, que por causa do seu amor, a sua fidelidade, por causa das suas obras para a glória de Deus, acabou sofrendo o martírio. E pois bem, existem algumas coisas que nós precisamos ter em mente olhando para a igreja primitiva. Em primeiro lugar, é que uma igreja, embora perseguida, ela não se fragmentou. O que isso significa? Qual é a relação, qual é o aprendizado que isso precisa trazer para nós hoje? É que essa igreja, a igreja primitiva, e que também somos nós hoje, igreja do Senhor Jesus, assim como eles eram igreja do Senhor Jesus, nós também somos igreja do Senhor Jesus, é que diante da perseguição, diante da dificuldade, eles não se fragmentaram. Não houve uma segmentação. E que espécie de segmentação, de fragmentação é que nós precisamos entender a partir da lição? É que eles permaneceram no mesmo propósito. É que eles permaneceram olhando para o mesmo alvo. É que, embora estivessem diante de circunstâncias que eram completamente opostas a eles, circunstâncias que muitas vezes geravam opressão, eles continuavam perseverando. Eles continuavam como um corpo olhando para o mesmo propósito. Que propósito era esse? O avanço do reino de Deus. Como diz a nossa lição, que eles, o fato deles não terem se dispersado, aqui falando dos apóstolos, e nós já vamos entrar nesse ponto, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. Muito bem. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os cristãos. Então, todos que estavam em Jerusalém para escapar da perseguição, eles vão então para Samaria, eles vão para os arredores, e os apóstolos, né, que o que nós acabamos de ler, eles permaneceram em Jerusalém. Permaneceram em Jerusalém por alguma omissão? Permaneceram em Jerusalém por alguma outra circunstância? Não, eles permaneceram em Jerusalém unicamente para dar apoio, para dar suporte para a igreja que ali estava reunida. E estes demais irmãos que foram alcançados pela perseguição, que foram alvos da perseguição, eles não se fragmentaram. Mesmo em cidades diferentes, tendo contextos com culturas diferentes, com povos diferentes, eles permaneceram com o mesmo alvo. Dando seguimento, então, o nosso texto, a nossa lição também vai nos dizer
a respeito do luto que a igreja enfrentou por causa da morte de Estevão. Nós vemos que alguns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Embora a Bíblia não seja clara em nos dizer quem eram estes varões, o contexto favorece de que eram cristãos compassivos e que também lamentaram a morte de Estevão. E por que é importante nós entendermos, por que é importante essa informação que a Bíblia nos traz de que houve lamento, de que houve pranto, não para que o foco esteja no lamento ou no pranto, mas que para mesmo diante da morte de um membro importante da igreja, naquele contexto, a igreja não se fragmentou. Mesmo diante da perseguição que fora por consequência da pregação de Estevão, como vai dizer o subtópico de número 3, era uma igreja que ela não estava desesperada. Era uma igreja que, por mais que fosse pressionada, perseguida, assolada, ainda que enfrentasse diversas maneiras e tipos de perseguição, era uma igreja que não estava desesperada. O texto mostra uma igreja que não estava desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Era uma igreja que, embora tivesse sentido sim o impacto do martírio de Estevão, era uma igreja que tinha muito bem clara, muito bem fundamentada qual era o seu objetivo na terra. E isso também nos leva a entender que eu e você, hoje, ainda que venhamos a enfrentar uma centena de circunstâncias e de situações diferentes, que muitas vezes nos deixam tristes, que muitas vezes nos abalam, nós precisamos, assim como a igreja primitiva, continuar com os nossos olhos fitos em Jesus. Precisamos continuar tendo essa segurança, ter sólido em nossos corações ao Deus que nós servimos. Ter a segurança em nossos corações de que estes sofrimentos que nós enfrentamos não em nada se comparam com a glória, como Paulo mais adiante em Romanos vai dizer, também em 2 Coríntios vai dizer, que em nada se compara com a glória que há de se revelar. Que ainda que este corpo ele esteja se corrompendo, né, dentro de nós vamos sendo renovados de glória em glória. E que nós devemos andar não olhando para estas circunstâncias ou para estas situações, mas que nós devemos andar olhando para Cristo. E, embora o texto ele fale explicitamente das perseguições, nós podemos trazer a aplicação para falar também de todo e qualquer tipo de sofrimento que nós venhamos a enfrentar. Porque é verdade, sim, que nós sofremos. É verdade, sim, que muitas vezes nós vamos precisar lidar com as consequências do pecado neste mundo caído. É verdade, sim, que muitas vezes nós vamos lidar com pessoas, que nós vamos lidar com situações que muitas vezes vão nos gerar uma angústia, uma pressão, vão nos gerar sofrimento. Mas nós precisamos encarar o sofrimento não com covardia. Nós precisamos encarar o sofrimento, as provações, não com uma ótica vitimista em que agora nós vamos nos recolher, nos acolher e então vamos deixar de lutar. Não podemos ter essa postura. Assim como a igreja primitiva estava com os olhos fitos em Jesus e mesmo diante de toda a perseguição permaneceu perseverando, você e eu também precisamos permanecer perseverando. E sobre o sofrimento ainda há outra observação que eu gostaria de fazer, é que
muitas vezes aquilo que vem, aquilo que chega até nós, por mais que muitas vezes gere todo esse contexto de sofrimento e de perseguição, nós precisamos nos lembrar de que Deus, em sua soberania, em sua ampla visão de contemplar e de ver e de entender e de saber todas as coisas, muitas vezes permite que as coisas aconteçam por um propósito maior. Vejamos, por exemplo, o contexto em que José, em Gênesis, estava inserido quando foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos são conhecedores, né, da história, e lá no final, quando ele novamente então se apresenta para os seus irmãos, ele diz que aquilo que foi intencionalmente planejado como mal contra ele, Deus transformou em bem. Então, aquilo que muitas vezes acontece, que outras pessoas fazem através da perseguição, através, muitas vezes, de tantas situações, ainda que seja intencionalmente feito de forma má para nos atingir, nós precisamos ter em mente de que Deus pode, sem sombra de dúvidas, transformar isso em bem. Como também está escrito na primeira carta de Pedro, de que a nossa fé, ela é provada. De que aquilo em que cremos, as nossas convicções, elas são provadas pelo fogo da perseguição, pelo fogo da tribulação. Para que assim venhamos a estar amadurecendo. Mas dando seguimento à nossa lição, nós vemos que a perseguição, então, ela cumpriu este propósito, colaborou, cooperou para que a promessa de Atos, capítulo de número 1, estivesse se cumprindo. Ainda que fosse um contexto que muito facilmente poderíamos interpretar mal, Deus transformou em bem. Por quê? Porque a cidade de Samaria e todos o arredor começou então a ouvir o evangelho, começou a ouvir a pregação da palavra. E eu volto a dizer, Romanos, capítulo de número 8 e versículo de número 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Não significa necessariamente que as coisas vão correr bem. Às vezes haverá perseguição, às vezes haverá lutas, haverá dificuldades, desafios, mas apesar disso, tudo isso, todas as coisas vão convergir para o bem. O bem de que Deus, em sua onisciência, em sua soberania, como bem também disse o profeta Isaías, no capítulo de número 55, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os planos do Senhor mais altos que os nossos planos, melhores do que os nossos planos. Então nós vemos em Atos dos Apóstolos, nós vemos nesse contexto, né, quando se inicia a perseguição contra a igreja, Deus orquestrando, cuidando e firmando a sua igreja para que o evangelho fosse pregado. E o nosso tópico de número 2 vai dizer então sobre a igreja que evangeliza, a igreja que prega, a igreja que ministra, a igreja que fala de Jesus, a igreja que fala de salvação. E este tópico de número 2 vai nos trazer dois subtópicos. Primeiro, a evangelização centrada na palavra, e o subtópico de número 2, a evangelização centrada em Cristo. Esses dois subtópicos, eles vão se interrelacionar entre si, eles estão conectados. Em primeiro lugar, então, a evangelização centrada na palavra, nós precisamos entender que toda a Bíblia, todas as boas novas da pregação que você e eu pregamos, que você e eu somos alvo, ela está baseada na palavra de Deus. Ela não pode estar baseada em nenhum outro livro, em nenhuma outra interpretação que não seja a Bíblia.
a pregação, ela precisa estar centrada naquilo que Deus disse. Quando pregamos o que Deus disse, quando pregamos em concordância, em harmonia com aquilo que está aqui, Deus assina embaixo. Quando pregamos e falamos em harmonia com aquilo que está aqui, podemos pregar de forma segura, porque estamos reproduzindo, estamos falando com a unção do Espírito Santo aquilo que Deus disse. A nossa revista vai nos dizer o seguinte: a igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. E, portanto, se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Porque quando vamos evangelizar, e aqui eu vou fazer já a relação com o subtópico de número 2, quando vamos evangelizar, nós usamos textos, usamos histórias, usamos ilustrações, usamos a Bíblia. Usamos a nossa ferramenta de evangelização é a Bíblia. E na Bíblia, como os irmãos bem sabem, existem inúmeras figuras de linguagem, inúmeros tipos de textos diferentes e que são utilizados. Porém, sempre quando formos pregar a Bíblia, ela precisa apontar para Cristo. Sempre quando formos evangelizar, pregar a palavra de Deus, precisamos apontar, convergir para Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando pregamos, quando evangelizamos com um texto do Antigo Testamento, nós precisamos apontar para Cristo. Quando usamos um texto do Novo Testamento, precisamos apontar para Cristo. Qualquer livro da Bíblia, qualquer texto que nós usarmos, precisamos apontar para Cristo. Porque Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E sem Ele, sem ser através dele, sem ser mediante a Ele, nós não podemos nos aproximar de Deus. Não podemos receber a salvação sem ser através de Cristo Jesus. Não há outro, como está escrito em Atos capítulo de número 4 e versículo de número 12, que não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual devam ser salvos. Que nome é esse? O nome de Jesus. Então, o nosso evangelismo, a nossa pregação, a nossa ministração, ela precisa estar centrada em Cristo. E mais do que estar centrada em Cristo, estar centrada na cruz de Cristo. Por quê? Aqui talvez eu acabe saindo um pouco da proposta da lição, mas os irmãos vão entender onde é que eu quero chegar. Porque todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos ser libertos da nossa natureza pecaminosa através da obra de Jesus, junto com o Espírito Santo. E quando nós pregamos e nós lemos, interpretamos, fazemos aplicações, trazemos ilustrações, mas se em todo um sermão, se em toda uma pregação não houver a menção do nome de Jesus e o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós não estamos pregando o Evangelho. Olhe o que a nossa revista vai nos dizer. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz, a obra da cruz, o sacrifício de Jesus, o que significava de fato Jesus ter morrido em nosso lugar, o que significava de fato Jesus ter levado
os nossos pecados sobre si. O que significava a ressurreição? Cristo era o centro de sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Amados, nós não temos o direito, nós não podemos pregar outra coisa que não seja Cristo. Algo que muitas vezes talvez nós não percebamos é que quando pregamos, porque toda pregação ela tem o caráter direcional. Você está fazendo, você precisa deixar de fazer tal coisa e começar a fazer outra coisa. Você está mentindo, então agora você vai deixar de mentir e falar a verdade. Você está cometendo pecado, então agora você vai deixar de cometer este pecado e vai viver uma vida em busca de santidade. Ponto. Por que que nós precisamos pregar sobre Jesus? Porque quando nós não falamos a respeito de Jesus em uma mensagem, essa tomada de decisão, essa tomada de atitude que nós, quando falamos, ensinamos, pregamos, né, queremos conduzir o povo a ter essa tomada de decisão, muitas vezes a ideia que inconscientemente acaba se gerando na mensagem é que precisamos, por nossa própria força, pela força do nosso próprio braço, viver uma vida dessa maneira. Viver uma vida que condiga com o que a Escritura diz, o que de fato nós precisamos. Mas quando nós tentamos viver uma vida santa, sem passar, sem estarmos debaixo da condução, da direção de Cristo, sem estarmos mergulhados na graça, conduzidos pelo Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Nós não seremos capazes. E aí o que acontece? Quando alguém ouve que precisa deixar de pecar e viver uma vida santa, talvez alguém ali consiga, de certa maneira, de uma forma externa, puramente comportamental, pela força de vontade, deixar de fazer uma coisa X e então começar a fazer a coisa certa, a coisa Y, né? Vamos falar dessa maneira. Mas ela não vai estar dando glória a Deus. Ela não vai estar dando graças a Jesus, porque o sacrifício de Jesus a capacitou a vencer o pecado. E da mesma forma, alguém que talvez não consiga deixar, vai ficar frustrado e achar que não é tão bom o suficiente. Jesus precisa ser o centro. Jesus precisa estar presente na nossa mensagem. Se queremos dizer que alguém deixe de viver uma vida de pecado para viver uma vida santa, é só através de Jesus. É só através do sacrifício de Jesus com o auxílio do Espírito Santo. Somente através dele. Muito bem. Vamos então prosseguir para o nosso tópico de número 3, que vai nos dizer sobre o suporte que a igreja dava para a evangelização. Nós vemos que quando a igreja começou a sair fora de seus portões, como está escrito na nossa revista, quando a evangelização passou a ultrapassar as fronteiras de Jerusalém, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário, pois não basta apenas mandar missionários, é necessário dar-lhes
suporte na missão que realizam. E este suporte, o suporte à evangelização, ao trabalho missionário, é o suporte que ele pode ser dado de formas diferentes. Pode ser dado através da oração, pode ser dado também através de recursos. Sabemos que em muitos campos de trabalho, muitas vezes os missionários eles precisam administrar aquilo que tem chegado às suas mãos com pouco recurso. Precisam muitas vezes lidar com uma série de situações, muitas vezes não tendo recursos o suficiente para lidar com aquilo. Então, a igreja primitiva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja conduzida pelo Espírito Santo de Deus, é uma igreja que ela dá suporte ao trabalho da evangelização. É uma igreja que dá suporte ao trabalho missionário. Seguindo, nosso subtópico de número 2 vai dizer sobre uma igreja que discipula. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, ou seja, o discipulado, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação no Espírito. Ou seja, à medida que irmãos e irmãs iam se achegando, recebendo a salvação, tendo seu encontro com Jesus, recebendo o Espírito Santo, iniciando a sua jornada cristã, havia o trabalho do discipulado, que era justamente orientar, conduzir, que era o trabalho de ensinar, como Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, lá nos últimos versículos, que são os versículos da grande comissão. Ide e pregai e ensinai a todas as criaturas, certo? Então envolve a pregação, mas também envolve o ensino, envolve um trabalho de sentar, de conversar, de ouvir as dúvidas, de esclarecer as dúvidas, de ir em busca de material, de conteúdo, para que estes irmãos que estão iniciando na sua jornada cristã, eles comecem de uma forma sólida, comecem com um conhecimento sólido, para que assim não sejam conduzidos, como escreveu Paulo aos Efésios, por qualquer vento de doutrina, mas possam, à medida em que caminham, à medida em que avançam, em que prosseguem, cheguem à estatura do varão perfeito, que é Cristo. E a nossa revista, já estamos nos encaminhando para o final, a nossa revista também vai nos dizer a respeito do recebimento do Espírito. Precisamos entender que quando a lição aqui está dizendo a respeito do recebimento do Espírito Santo, está falando a respeito do batismo no Espírito Santo. Que a Bíblia ela não é clara em dizer o porquê daqueles irmãos ainda não terem sido batizados no Espírito Santo, ainda não terem recebido este revestimento de poder, mas nos diz sobre a importância deste revestimento. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito. Essa visão de conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Então, nos encaminhando para a conclusão, nesta lição vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir.
mesmo diante da perseguição, da dificuldade, dos desafios, não perdermos o foco, não perdermos de vista quem nos chamou, não nos esquecermos do que o Senhor tem feito por nós. E quando pregarmos, quando evangelizarmos, nos lembrarmos que nós precisamos pregar a Bíblia e que nós precisamos pregar a mensagem do Evangelho, para que, à medida que conhecerem a verdade libertar, à medida que passarem pelo novo nascimento, à medida que forem sendo santificados, à medida que forem conhecendo a Cristo, saibam, entendam que não é pela força do próprio braço, mas é pela obra maravilhosa, graciosa, gloriosa do Espírito Santo por causa da cruz de Cristo. E então, o trabalho de apoiar, o trabalho de dar o suporte, de dar o sustento, o suporte espiritual, o suporte dos recursos, para que assim, em todas as partes, em todas as áreas, em todos os departamentos, a igreja, sobre os quais as portas do inferno não prevalecerão, continue avançando para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus por tudo. Louvado seja Deus por mais esta lição que nós estamos encerrando. Louvamos a Deus pela tua vida, amado irmão, amada irmã que tem nos acompanhado. Que Deus continue te abençoando. Não se esqueça de participar na sua congregação, no seu setor da Escola Bíblica Dominical, de acompanhar as lições na revista e de continuar diariamente buscando conhecer ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.